Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. O tema do programa de hoje é sobre trabalho decente. Nosso convidado é Ivan Gonzalez. Ivan, por que ainda mulheres, pessoas com deficiência e o trabalho infantil ainda enfrentam sérios obstáculos que dificultam o acesso ao mercado de trabalho em condições seguras e de igualdade, Ivan? Aí tem uma grande dívida realmente de parte dos governos, políticas públicas que sejam, no caso das pessoas com discapacidade, com dificuldades, qualquer que seja ela, para assegurar uma inclusão no mercado de trabalho em condições dignas, porque não é de qualquer trabalho de qualquer tipo, e o problema da discriminação dessas pessoas, mas também discriminação da mulher, que normalmente está no mercado de trabalho com piores condições, piores salários, com dificuldades no ascenso na escala do trabalho. Então, aí tem uma grande ausência do Estado para impulsionar tanto políticas como legislações para proteger e garantir essas pessoas seu direito ao trabalho digno. Tem, claro, algumas iniciativas, alguns países que permitem o avanço, mas tem ainda muito por ser feito na maioria. Por quê? Porque o mercado cada vez mais difícil para uma pessoa normal, uma pessoa com condições, jovem e tal. Sim. Imagine o que significa uma pessoa com dificuldades de mobilidade, de visão, de qualquer outra dificuldade física. Então, essa situação pressiona, essa precarização global do trabalho, esse mercado de trabalho cada vez mais flexibilizado, pressiona para dificultar ainda mais as condições de acesso dessas miles de pessoas que têm direito de também ser empregadas. E no caso da mulher, é um problema também estrutural de exclusão social em geral, de políticas que discriminam. E no que tem a ver com o trabalho infantil, que, ao contrário, não se trata de incluir as crianças no trabalho, senão garantir para os adultos condições de trabalho que impeçam essa situação de meninos, de crianças, de pessoas de menor idade, sendo exploradas no mercado de trabalho. Aí, como sempre falamos, o papel do sindicato é fundamental para pressionar frente aos Estados, frente aos governos, para políticas públicas de proteção do trabalho das pessoas adultas, de programas de educação, de saúde, de proteção dessa população infantil e de medidas para proibir, perseguir aqueles tipos de trabalho que incorporam crianças, meninos no trabalho. Então, essa é parte de um grande bloco de assuntos que está ainda com muito por ser feito. Discutindo ainda esse assunto. Sim, é fundamental, porque, e aí o papel do sindicato novamente é importante, porque o trabalhador é que convive com essa situação de dificuldade e de exclusão. Ivan, você sabe, nós estamos em meio de eleição aqui no Brasil, temos aí no dia 31 de outubro o segundo turno das eleições para a presidente da República. Eu queria que você falasse qual a avaliação da Confederação Sindical de Trabalhadores das Américas, das possibilidades de avanço do trabalho decente no Brasil, Ivan, frente à possibilidade da eleição da candidata do PT, Dilma Rousseff, ou do candidato tucano, José Serra. Que visão que você tem aí dessas duas frentes de governo, de plano de governo, enfim? Bom, é claro que para nós, ainda sendo uma entidade internacional que não mexe com política interna, é claro que nesses 8 anos de mandato do governo Lula, o avanço expressivo da recuperação do salário, da proteção dos trabalhadores, do incremento da negociação coletiva, do incremento do trabalhador com direito, carteira assinada, que chamam aqui, ha sido fundamental. Eu acho que o Brasil é um exemplo de política governamental, política pública centrada num trabalho decente, sim? Recuperar o valor do trabalho, respeito pelo trabalhador, por direitos trabalhistas e
isso tem uma demonstração de como o Brasil, por exemplo, superou a crise que ainda tem muitos países com dificuldade. E superou a crise porque essas políticas do governo Lula garantiram que milhões de brasileiros e brasileiras lograram ter condições de ir ao trabalho. E nós certamente acreditamos que um governo da Dilma seria uma garantia, uma continuidade disso. Aliás, as centrais brasileiras, todas elas em geral, têm uma política clara de pressionar pela continuidade dessas políticas que o governo Lula teve, e a garantia certamente seria um novo governo PT e da coligação que tem apoiando Dilma, e que nós também achamos que seria fundamental. Pelo outro lado, pela experiência tanto do Brasil como de outros países, políticas que foram implementadas com governos como o governo da oposição, foram as que criaram condições de precarização, de maior exclusão e de informalidade do mercado de trabalho. Aqui no Brasil, mas também essas políticas neoliberais que orientaram esses governos, já demonstraram ser fracassadas. E o risco de um novo mandato, nós não temos nenhuma dúvida disso. Seria um retrocesso? Seria um retrocesso que implicaria a perda do Brasil na liderança internacional de avanço nas políticas sociais de inclusão, porque tem no mercado de trabalho os trabalhadores uma força importante. Então, voltar para essa história de flexibilização, de privatizações, de ausência do diálogo social, de falta de proteção do Estado, de perda do papel do Estado na proteção da segurança social, da previdência, de tudo isso, seria um retrocesso. E não parece precisamente que seja essa uma opção viável, favorável para o sindicalismo. O candidato tucano, inclusive, fala em continuidade dos planos e dos projetos que o Lula vem desenvolvendo. É uma coisa meio insegura acreditar nisso, então, na sua opinião? Não, eu acho que não sou eleitor, mas se você tem algo que já está garantido, é seguro, por que você vai tentar olhar para um outro que fala, mas que no passado não foi assim? Eu acho que a garantia é a continuidade através de um mandato para a Dilma na presidência. Agora, esse respeito ao trabalhador nesses 8 anos de governo Lula, claro, está ligado ao fato de ele ter sido metalúrgico, isso ajudou muito para que a classe trabalhadora não fosse desassistida, não é isso? Não, e está ligado à fortaleza do movimento sindical brasileiro, à capacidade de representação, de mobilização, de seriedade do movimento sindical brasileiro para se colocar como um ator fundamental neste país, nesta sociedade. Que não foi que o governo Lula teve uma atitude do sindicalismo brasileiro fácil, não. Foi confrontação de demanda, de mobilização. Não foi. Mas é claro que o governo Lula reconhece o papel do sindicato e isso com certeza é uma chave para explicar o assunto. Infelizmente estamos chegando ao final, esgotou o nosso tempo. Eu não poderia deixar de perguntar, bem rapidamente, uns 30 segundos para você, Ivan, responder. Resgate dos mineiros no Chile. Nós sabemos, o senhor é venezuelano, mas com certeza acompanhou o resgate. O mais importante, a comunidade internacional, o país, o Chile e outros países se sensibilizaram no resgate dos 23 mineradores, né? 23 ou 33? 33. E o mais importante vendo tudo isso, nesse resgate, Ivan, a questão assim, as condições de trabalho que aqueles mineiros tiveram, é um exemplo para ser seguido? Não, é claro que estamos muito contentes com o sindicalismo chileno, que esses 33 mineiros são sindicalizados de um sindicato de mineiros da nossa central, a Central Única dos Trabalhadores de Chile, da CUT. Tem que explicar por que aconteceu. O que aconteceu foi um acidente que é produto da precariedade do trabalho mineiro. É assim, um milagre chileno, ainda bem, que estão vivos, mas o problema é por que explica que isso aconteceu. E acontece com esses 33 que foram salvos, mas tem um monte de condições precárias, sobre a exploração dos mineiros, de falta de segurança, de muito lucro para a empresa, mas pouco investimento para a proteção. Então, a pergunta é agora, se sensibilizaram os governos da região, porque tem esse problema em Chile, em outros países, em Colômbia, para proteger os mineiros? Tomara que seja assim.
aprofundar o assunto, com certeza deve ser feito para que nós possamos saber mais sobre essa questão de segurança do trabalho e o trabalho decente aos trabalhadores. Infelizmente, estamos chegando ao final do programa. Eu quero agradecer a presença do nosso convidado, que é internacional, venezuelano, Ivan Gonzalez, coordenador político, Confederação Sindical de Trabalhadores das Américas, esteve tratando o tema trabalho decente. Muito obrigado pela sua presença e gentilmente atendeu o nosso convite. Obrigado, então, Ivan, por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite de vocês. E agradeço a você, telespectador, que ficou conosco até agora, pelo seu carinho e pela audiência. Agora você já sabe, nós temos um encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso site, você participe e também assiste outros programas. Acesse então www.sindimetal.org.br. Tenham todos uma ótima semana e eu te vejo no próximo programa. Tchau!